Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. A multiplicação dos pães é uma das narrativas mais importantes dos evangelhos. Como sinal, como milagre, podemos dizer assim, é a única delas que é contada pelos 4 evangelistas, sendo que Mateus e Marcos ainda têm uma segunda versão. Então, é entender que ou o mesmo milagre foi contado 2 vezes, ou que Jesus fez 2 vezes a multiplicação dos pães. Isso é significativo. Quer dizer que a multiplicação dos pães tem uma importância muito grande. No contorno que São João dá, ele coloca sempre os traços característicos dele. Por exemplo, de fazer sempre Jesus se manifestar por ocasião de uma festa dos judeus. Aqui estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E quase sempre, quando São João menciona a Páscoa, ele fala Páscoa dos judeus, porque com isso ele quer deixar em aberto que existe uma outra Páscoa, que não é a dos judeus, é a ressurreição de Jesus. Ele o coloca de uma maneira que acontece na Galileia. Então é como se fosse assim o resumo do ministério de Jesus na Galileia pela parte de São João, porque São João coloca Jesus agindo muito mais em Jerusalém, dá a impressão que ele vai a Jerusalém toda hora, do que na Galileia. Já os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já concentram praticamente toda a atividade de Jesus na Galileia. Então, São João como que resume a atividade, o ministério de Jesus na Galileia. Por outro lado, tem uma outra coisa aqui interessante. Jesus aparece a primeira vez aqui sozinho. Então ele foi para o outro lado, também chamado Tiberíades, na Galileia. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia. Ele subiu, dá a impressão que ele subiu sozinho no monte, mas depois diz que ele se sentou com seus discípulos. E Jesus, no modo de São João contar, parece que ele toma toda a iniciativa e ele realiza tudo. Vejam que
É Jesus quem provoca. Vendo a multidão, ele pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Diferentemente de outras narrações dos sinóticos, onde são os discípulos que dizem: despede a multidão. Aqui é o próprio Jesus quem toma a iniciativa. E Jesus questiona, mas questiona, diz o Evangelho, para pôr à prova Filipe, porque ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Depois, então, André apresenta lá um menino que tem os 5 pães e os 2 peixes, e aí Jesus, então, manda que os discípulos façam o povo sentar-se, cerca de 5.000 homens. Mas, diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não são os discípulos quem distribuem os pães, é o próprio Jesus. Diz ali que ele tomou os pães, deu graças, eucaristizem, a palavra em grego, eucaristia, a ação de graças, usa a mesma palavra, e distribuiu. É Jesus quem distribui. Alguns acham que ele aqui, na multiplicação dos pães, ele distribui, porque São João está como que colocando aqui aquilo que ele fez na última ceia, porque lá ele deu graças e distribuiu para os discípulos. Como São João não conta a instituição da Eucaristia na última ceia, mas conta o lava-pés, então seria uma maneira dele introduzir ali o texto eucarístico também pela multiplicação dos pães. É ele quem distribui. Também há uma referência muito grande aqui com a passagem em que no Êxodo ou no livro dos Números, Moisés dá um maná, o pão que veio do céu. Por exemplo, aqui há uma passagem interessante que diz que ele manda que eles recolham para que nada se perca. Há 2 interpretações, que eles recolham porque na Eucaristia a comunidade cristã que já celebrava a Eucaristia já tinha o costume de reunir os fragmentos, como nós fazemos até hoje. Nós não deixamos que se percam os fragmentos, e a comunidade cristã já fazia isso. Pode ser uma alusão a isso. Mas também alguns acham que ela é uma alusão ao maná, porque o maná caía todos os dias e eles deviam comer todos os dias e depois não podia comer mais, porque o maná estragava. Como que uma maneira, então, de dizer que o pão que Jesus dá não se estraga. Por isso se deve guardar. E eles então recolhem muito mais do que tinham antes de Jesus realizar então o grande sinal. Depois o texto diz que então eles ficaram entusiasmados, mas como Jesus percebeu que eles tinham a intenção de proclamá-lo rei, ele se retira sozinho para o monte. Quando então parece que o entusiasmo da multidão é só entusiasmo, na verdade, eles querem Deus ou o Messias que realize aquilo que eles esperam, mas eles não estão dispostos a aceitar aquilo que o Messias tem a dizer ou a pedir a eles, como depois a sequência do capítulo 6 vai mostrar, porque quando ele faz o discurso do pão da vida, então eles o abandonam depois, né? No versículo 60, mais ou menos, alguma coisa assim. Bom, eu queria, a parte essa explicação aqui mais assim teórica, né, mais de interpretação da Escritura, eu queria que a gente se situasse um pouco nas questões que são postas por Jesus. Onde vamos comprar alimento para tanta gente? Como também a pergunta dos discípulos, 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para toda essa gente? Onde e o que é isso? Né? Aliás, o nome do maná era exatamente, a palavra maná significa exatamente o que é isso, né? O que é isso para tanta gente? E então nós nos vemos na nossa condição humana, com as nossas necessidades, e muitas vezes trazendo no coração esse mesmo questionamento. Onde? Onde nós podemos encontrar aquilo que nós precisamos? Sobretudo as dificuldades maiores, eu diria as dificuldades pessoais também, aquelas que tem hora que a gente parece que está sozinho e não tem quem responda às nossas dúvidas,
os momentos de tristeza, os momentos de medo. Onde? Onde é que eu vou encontrar respostas para isso? Para chegar à conclusão de que é pela fé que eu entendo ou que eu aceito que é Jesus. Por mais insuficiente que isso possa parecer. O que é isso para tanta gente? Tá, em Jesus, tá bom. Então como é que eu vou até Jesus? Rezando. E o que rezar muda a minha vida? É participando da Eucaristia. É lendo o Evangelho. Mas o que isso muda na minha vida? Essas necessidades, esses questionamentos, que em princípio parece impossível de serem atendidos por estes dons, por estes sinais que Jesus põe à nossa disposição. Mas a revelação de Jesus, de que o que ele tem para nos oferecer é capaz de saciar. Notem, Jesus fez 3 coisas. Diz que ele deu graças, tomou, deu graças e distribuiu para que eles comessem tanto quanto queriam, até que eles ficassem saciados. Para mostrar que onde parece que é insuficiente o que nós buscamos para atender as nossas necessidades, ali existe o suficiente não só para nos saciar, não só para matar a nossa fome, mas para nos encher e fazer transbordar, para que nós tenhamos para nós e para os outros também. É mistério de fé, mas é assim que Jesus se apresenta a nós. A multiplicação dos pães é um ensinamento para nós. É interessante. Jesus não despreza o que é pouco. 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Não dá para nada. Assim mesmo. Ele não despreza o que é pouco. Jesus não desperdiça o que é abundante. Recolhe para que nada se perca. Então nós vacilamos entre o essencial e a riqueza que Deus tem a nos oferecer. É a experiência de fé. É no encontro com Jesus que a gente vai experimentando isso. Ele não nos tira nada, como dizia Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI também. Jesus não nos tira nada. Papa João Paulo II começou o seu pontificado na homilia da missa, onde ele tomou posse do seu ministério, dizendo: não tenham medo. Não tenham medo de acolher Jesus. Abri as portas para ele. Antes, escancarai as portas para ele. Só ele tem palavras de vida eterna, que é o mesmo que ele vai dizer, ou melhor, é o mesmo que Pedro vai dizer quando a multidão começa a deixar Jesus, mas no final deste capítulo que nós ouvimos hoje. Rezemos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.